paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos, nossos amigos que acompanham conosco o programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Hoje, mais uma edição do nosso quadro. Já temos gravado alguns episódios. Se você perdeu, se você está aqui hoje conhecendo, você pode acessar através do YouTube as edições anteriores. Não esqueça também, se você está gostando, de dar o seu like e compartilhar para os seus familiares, amigos, para que você possa conhecer, para que as pessoas possam conhecer a Igreja Cristã Maranata na sua prática, né? Nós estamos nestes episódios falando sobre pessoas que cresceram e viveram as suas vidas dentro da Igreja Cristã Maranata, ou seja, na presença do Senhor Jesus. Hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo os pastores, nossos queridos pastores, irmãos, pastor Emerson e pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Emerson. A paz do Senhor, pastor Márcio, também a todos os queridos que estão participando, assistindo esse programa, né? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fernando. Paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Emerson, todos que nos ouvem, uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Meus amados, nós temos conversado nos episódios anteriores com jovens casais, até com pessoas que têm a experiência de crescer dentro da Igreja Cristã Maranata. Agora, hoje nós vamos abordar algo que é tão importante, está intimamente ligado com o nosso tema, que é a função dos pais. Para que a criança possa estar sendo encaminhada e educada nos caminhos do Senhor, é fundamental a posição do pai ou da mãe, dos responsáveis. Então, esse vai ser o nosso tema hoje. Eu gostaria, pastor Emerson, que você lesse, então, dá o endereço e lê para nós o versículo tema da nossa conversa de hoje. Muito bem, então o texto está consignado na palavra do Senhor, em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós estaremos lendo alguns versos. O primeiro dele é o verso 6. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Nós separamos, então, queridos, o tema intimarás a teus filhos. Pastor Emerson, essa orientação do Senhor nosso Deus aos pais de levarem a palavra do Senhor, a levar os filhos, e a palavra que ele usa ali é intimarás. O que você pode dizer sobre isso? Nós percebemos, pastor Márcio, pastor Fernando, que hoje, nessa última hora, é um momento profético que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos orientado a dar mais ênfase, né? A ensinar os nossos filhos, as crianças, para que eles possam aprender mais do Senhor. Glória a Deus. Observamos aqui que, em um primeiro momento, o Senhor diz que tem um endereço para que seja guardada as suas palavras. E ele diz que é o coração. Então, o Senhor nos leva a entendermos que, se nós, como pais, né, colocarmos firmemente uma palavra do Senhor, no sentido de que os nossos filhos venham entendê-las e elas alcancem um lugar no coração deles, dificilmente elas vão sair. Amém. E isso aqui aconteceu na época com o povo de Israel, e nós percebemos que ficou guardado no coração, porque se passaram milhares de anos e até o dia de hoje, pastor Márcio, pastor Fernando,
essas orientações acontecem. Nós tivemos a oportunidade, né, Lá em Israel. de estarmos em Israel e nós observamos justamente esses detalhes de atar nas mãos, na testa, né? Eles usam como se fosse Versículos bíblicos. versículos bíblicos, e os pais levam os filhos no caminho a Jerusalém, né? É um caminho aqui, Sim. a orarem, e ali com os versículos bíblicos eles vão buscar ao Senhor. E nós percebemos que isso é duradouro. Então os pais têm que separar um tempo para colocar no coração dos filhos a palavra de Deus. Glória a Deus. Certo? Isso dá a entender também, né, pastor Fernando, que Sim. o pai, ele tem a responsabilidade de estar sempre ao lado do filho. Sim, Dá esse entendimento que, apesar das nossas ocupações, mas Deus nos colocou na responsabilidade de transmitir esses ensinos que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dos nossos filhos, que é a palavra do Senhor. amém. Pastor Márcio e os irmãos que nos ouvem, uma coisa interessante, o Senhor que nos criou e nos conhece, Ele sabe que nós aprendemos por repetição. E principalmente a criança, ela não se cansa de ouvir muitas vezes a mesma história. Ela gosta. E é uma forma, é uma bênção, Glória a Deus. porque mesmo repetindo, ela vai absorvendo esse ensino. E então, até eu gostaria de contar uma experiência. Um casal recebeu a responsabilidade de estar por um tempo em uma igreja, mais ou menos 1 hora de distância da casa deles. Então, todo dia eles tinham um trajeto de ida e de retorno. E eles tinham um filho pequeno. E eles não mediam esforços, eles saíam de casa, pegavam o filho na escola, preparavam um lanchinho, o filho já ia tomando o lanchinho, mas eles aproveitavam aquela oportunidade para estarem conversando na ida ali, tudo aquele convívio, participavam do culto, das atividades, no retorno mesma coisa. E os frutos, nós vemos que eles vêm. Por exemplo, essa criança que eu estou citando hoje é um adulto, casado, um profissional bem-sucedido, ou seja, a semente que foi plantada, ela frutificou. Que maravilha. Agora, pastor Emerson, essa palavra intimarás, parece que vai até contra o que a sociedade muitas vezes tem, né, difundido, que você tem que dar ao seu filho a liberdade de escolha, mas a criança às vezes não tem esse discernimento ainda, né? Então, cabe ao pai mostrar o caminho, cabe ao pai intimar, não é verdade? Tá certo. O sentido da palavra, né, intimar aqui, até há algumas traduções na própria palavra, que é no sentido de inculcar. Então, o intimar não é ser brusco, não é ser mais ríspido, né? O intimar é chamar o filho para uma conversa, mas com responsabilidade. E esse sentido de inculcar, ele é muito interessante, porque quando você vai falar uma palavra ao seu filho, aquilo realmente, o sentido da palavra inculcar é entrar na cabeça. Então, quando o pai alcança com graça na presença do Senhor, que fica inculcado na cabeça do filho, ele não vai esquecer. Amém. Até comentávamos há pouco, né? Que muitas vezes quando nós falamos de algum assunto e aquilo, de certa forma, ficou importante para nós, falou, olha, eu fiquei inculcado com aquilo que o pastor Márcio me disse. Aquilo me chamou muito a atenção. Ele fixa aquele ensinamento. Ele fixa. Então, o Senhor diz assim, então inculca na cabeça dos teus filhos a minha palavra, né? Os meus mandamentos. Agora, pastor Márcio, pastor Fernando, a palavra ela vai dizer assim que o primeiro lugar é em casa. Isso. O primeiro lugar é em casa, depois no caminho. Então nós achamos importante isso. A bênção começa dentro do lar, com o exemplo dos pais. Não adianta eu intimar o filho e dizer a ele, mas se eu não der o bom exemplo, né? Na obra nós temos bons exemplos de pais que trabalham nos seminários, né? Que amam o culto, a escola bíblica. Então, quando eu intimo meu filho, quando eu quero que ele aprenda algo, é muito mais com os exemplos do que propriamente pelas palavras. Então, nós estamos aprendendo com o Senhor que os exemplos dos pais têm levado filhos a serem bons filhos, Glória a Deus. Bons servos do Senhor, né? Aleluias. Pastor Fernando, nós percebemos também que a palavra fala de um caminho, né? Sim. Então, você vai ensiná-los no caminho. Qual é o caminho que os pais têm ensinado os filhos?
A Bíblia diz quem é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Quando você ensina o seu filho nesse caminho que é Jesus, Você mostra o caminho. você Que é mostra Jesus. o caminho. Você revela Jesus na palavra para o seu filho, não é isso? E se ele ficar encucado com isso, ele jamais vai esquecer quem é Jesus revelado. Aleluia. Não é isso, pastor Fernando? É isso mesmo. Glória Nós a Deus. podemos até lembrar um exemplo que foi de Ana, que ela teve um período limitado com Samuel, mas ela aproveitou esse período para ensiná-lo. Glória Ele a Deus. ainda pequeno foi viver distante da mãe, mas aquele período que Ana ensinou Samuel foi o suficiente para que ele recebesse o preparo e fosse uma bênção, fosse usado nas mãos do Senhor, protegido no ambiente inóspito ali que ele estava, ele foi protegido, guardado pelo Senhor. Essa mesma bênção o Senhor, ele tem para os nossos filhos também. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos agora receber uma participação especial que vem lá do sul do país, lá dos nossos irmãos em Porto Alegre, é o pastor Daniel e sua esposa Isabel. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Daniel. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Isabel. Então, queremos compartilhar rapidinho sobre a nossa história. Chegamos jovens na presença do Senhor e nos casamos nesta obra. O Senhor nos fez promessa de filhos, nos deu 2 filhos varões, Abner e Timóteo. Desde o princípio, os criamos na presença do Senhor, em especial na escola bíblica. E esta foi uma palavra que aprendemos com o pastor Dodge, com a irmã Sarinha, para que os nossos filhos estivessem na presença do Senhor. Em especial, recebendo imposição de mãos a cada domingo, que é uma revelação do Senhor. Isso para nós foi de grande valia e foi uma grande vitória. Em Passo Fundo, nós morávamos na época e a escola bíblica dominical era às 8 horas da manhã. E mesmo no período de inverno, que as temperaturas eram mais baixas, nós nunca nos impediu de estarmos na casa do Senhor. E foi nesse ambiente que eles cresceram, aprendendo da palavra, aprendendo ali a cantar louvores, a glorificar o Senhor, e tem sido uma bênção na vida deles até hoje. Glória a Jesus. Depois viemos para Porto Alegre, função do nosso trabalho, e nossos filhos, então, cresceram, adolescência, juventude, se prepararam, estudaram, foram para a faculdade, enfim, casaram com 2 jovens maravilhosas, Ramayane e também a Rafaela. E hoje, nossa alegria é que os 2 são diáconos nessa obra. Glória a Jesus. E uma alegria maior também que completou é que a chegada do Davi, o nosso neto, que também está sendo ensinado e treinado na escola bíblica. Amém. E ele já glorifica o nome do Senhor na escola bíblica e no culto também. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, pastor Daniel e Isabel. Glória a Deus por esse testemunho, por essa experiência. Recebam o nosso abraço fraternal e também possa passar para todos os nossos companheiros e irmãos aí em Porto Alegre, das igrejas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos. Um forte abraço para vocês. Bem, meus queridos, voltando ao nosso assunto aqui, nós vivemos uma obra dinâmica. Nós temos cultos diários, nós temos atividades, escola bíblica dominical, nós temos seminários, e tudo isso nós temos aprendido que é bênção, é a nossa vida. Servir o Senhor é uma alegria. Isso é importante que o pai e a mãe também sejam também atuantes na igreja, participantes da igreja, para que os filhos também se espelhem. Glórias a Deus. Muito boa a colocação do pastor Márcio. Nós aprendemos com o Senhor a viver uma obra como forma de vida. Isso. Então, a nossa vida, ela tomou uma forma dada pelo Espírito Santo
e ele nos inseriu nesse contexto tão maravilhoso que é o culto, a escola bíblica dominical e, muito importante, os seminários, porque ali nós aprendemos a bênção do Senhor junto com os nossos filhos, porque tem sido uma grande experiência, não é, pastor Fernando? Os filhos nos seminários. Então, nós como pais ensinamos nossos filhos, mas nós vamos juntos com os nossos filhos aprender do Senhor nos Mahanaíns. Glória a Deus. A doutrina, ela tem sido assim colocada de uma maneira muito enfática nessa última hora na escola bíblica dominical. Ali é uma base maravilhosa para Sim. que os nossos filhos cresçam seguros, né? Sim. Naquilo que é as orientações, as revelações que o Senhor tem dado. Então a bênção nesta hora é viver a obra como uma forma de vida. E a forma de vida da igreja, ela é na obediência ao Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Fernando, eu sei que é um desafio para todo pai criar os seus filhos, educar os seus filhos, e às vezes isso exige bastante também equilíbrio, sabedoria, graça da parte do Espírito Santo, o que o Senhor nos dá, né? Mas o texto da palavra diz assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, tem que haver um equilíbrio também, né, pastor? Sim. Porque não adianta você exigir, né, e gerar uma dificuldade dentro do seu lar, não é verdade? Verdade. Veja só, pastor Márcio, irmãos, muitas vezes a criança em um dado momento, ela pode se mostrar resistente à igreja, por exemplo. Mas se com paciência os pais forem explicando para ela a importância do culto, contando experiências, dando exemplo, eles, né, com alegria indo participar, a criança ela vai ter a experiência dela. Sim. E isso é motivo de oração dos pais. Em lugar de levantar a voz, é melhor intensificar as madrugadas, o jejum e a busca para que o filho tenha a sua própria experiência. Então, em lugar de irritação, Isso. vai haver uma bênção de uma experiência pessoal do filho. Maravilhoso. Pastor Márcio, eu gostaria de fazer uma observação. Um exemplo que o nosso saudoso pastor Dodge foi um mestre, né, em orientar professores, pais, o bom encaminhamento dos filhos. Ele sempre frisou que é importante os pais levarem já os bebês para a igreja. Glória a Deus. E alguns pais podem questionar, mas o bebê não entende ainda a mensagem, ele não compreende. Mas ele enfatizava, não só falando, mas por experiência própria no encaminhamento dos filhos, netos e até bisnetos, que a criança, mesmo no colinho da mãe, ela ouve os louvores. Há nos cultos uma operação do Espírito Santo. O João Batista, por exemplo, foi cheio do Espírito no ventre da mãe ainda, nem tinha nascido. Ou seja, o Senhor age na vida dos bebês. E ela já vai se adaptando ao ambiente, aos louvores. E depois que ela cresce um pouquinho mais, ela se sente muito bem. Então, é algo que mesmo os bebês não estão dispensados da participação. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto antes, melhor. Inclusive, ele dizia o seguinte: quando vai ser orado no encerramento do culto, dada a bênção apostólica, com certeza há uma bênção especial do Senhor sobre os bebês, sobre as crianças. As irmãs grávidas. As irmãs grávidas. Então, há toda uma operação. Não importa se a igreja é pequenininha, tem um grupinho pequeno de pessoas, uma igreja grande, não importa. O Espírito Santo não falta culto. Ou em igreja pequena, com menos membros ou mais membros, o Espírito Santo está ali operando, agindo. Isso que é importante para nós. Que maravilha, pastor Fernando. Pastor Márcio, se me permite, esse assunto tão relevante, né? Você me fez lembrar nessa fala do sangue do Cordeiro ali. Todos os pais que ensinaram aos seus filhos a doutrina, em especial esse tema aí, do clamor pelo sangue de Jesus, foram pais bem-sucedidos na educação e no resultado daquilo que se tornaram seus filhos. Quer ver um exemplo? Bem. Nós podemos ver Abraão. Abraão, desde muito cedo, ele ensinou seu filho Isaque acerca do valor do sacrifício, do sangue de Jesus. E é nesse caminho que Abraão ensinou seu filho.
aquele momento que o Senhor pede, né, Isaac como Isso. para ser oferecido em sacrifício, ali tinha um ensino maravilhoso do clamor, Sem né, dúvida pelo nenhuma. sangue de Jesus. E Isaac sentiu na sua própria pele, ele ia morrer, mas ele viu que o carneiro estava ali preparado, morreu no seu lugar. No seu lugar. Olha Teve uma que experiência ensino. pessoal. Sim. Uma experiência. Então temos que levar os nossos filhos não à ira, porque os nossos filhos, a palavra diz, ela fala dos filhos da ira, mas os nossos filhos são os filhos da graça. Glória a Deus. São filhos gerados por uma experiência com o Espírito Santo. É verdade. E quando você transmite para o filho a herança, os filhos também eles passam a herança, como Isaac transmitiu muito bem a Jacó, né? Sim. Então, a bênção é os pais passarem a doutrina e o valor desse sangue maravilhoso. Pastor Fernando, você acabou de citar o pastor Dodge, Sim. que está com o Senhor, nosso saudoso pastor Dodge, muito querido. Eu também quero fazer uma menção da nossa querida irmã Sara, Glória a Deus. que se dedicou tanto, até hoje se dedica tanto pelos ensinos das crianças intermediários, adolescentes, né? E que trouxe tantas aulas para nós pastores, pastor Dodge, irmã Sara. Então queremos mandar um abraço fraternal e um carinho de todas as igrejas, dos irmãos, dos pastores, a nossa querida irmã Sara. Que Deus abençoe muito a irmã, sua família, né? Maravilha. Deus abençoe a todos. Inclusive, Glória a pastor Jesus. Fernando, você teve uma experiência de conversão, alguma coisa com o pastor Dodge? É isso? Não, eu quando era novo na obra, na escola que eu estudava teve um culto, e isso muitos anos atrás, a irmã Sara trouxe uma mensagem sobre as profecias ali do livro de Daniel, e foi uma bênção. Inclusive, nessa escola, vários alunos se converteram, temos vários pastores que foram levantados de um trabalho que começou há muitos anos atrás. Que interessante, né? Glória a Deus por isso. Meus amados, nós vamos partir agora para o final aqui do nosso quadro de hoje, do nosso episódio, do nosso programa. E eu queria agradecer muito a presença do pastor Emerson e do pastor Fernando conosco. Mas eu queria terminar aqui, queridos, com uma colocação. Os nossos jovens, os nossos filhos que têm crescido na Igreja Cristã Maranata, nós ouvimos sempre do pastor Amadeu e pastor Gedeutia nos seminários e nas reuniões, que eles têm que ser melhores do que nós, que essa geração que vem, eles têm que ser melhores do que nós mesmos. O que você acha, pastor Fernando? Fernando e Emerson. Pastor Márcio, eu creio que isso é uma realidade na obra, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos pastores que nasceram na obra, passaram pelas classes e hoje são usados, mas com um conhecimento da doutrina e da palavra muito superior a nós que nos convertemos já jovens, né? Sim, sim. Não recebemos essa base. E eu até gostaria de contar uma experiência rápida. Uma irmã, o esposo dela não ia à igreja, ela ia só com 3 crianças. E um dado momento, o esposo, na época a escola bíblica era 8 horas da manhã, e o esposo falou, os meninos vão a semana toda para a escola, no domingo deixa dormir até mais tarde, não leva. E interessante, apesar dos meninos ainda serem pequenos, a mãe era uma serva dedicada e tudo, a mãe não falou nada, os próprios filhos foram falar com o pai, pai, nós não vamos porque a mãe nos obriga, nós vamos porque nós gostamos, tem sido bom para nós, deixa nós irmos para a igreja. E o pai autorizou. Depois de um tempo o pai começou a ir à igreja. Glória a Deus. E hoje eles são adultos, muito usados, casados, nas mãos do Senhor, ou seja, é uma geração que passou por experiências profundas. Sim, é verdade. Maravilhosas. O Senhor honrou, né? Muito bem. Tem um exemplo de uma criança numa das igrejas que eu estou pastoreando. Ele é intermediário. E essa semana, o último seminário que nós tivemos aqui na região Paraná Norte, o pai chegou em mim e ele disse assim, pastor, o meu filho me procurou, né? E ele é assíduo na escola bíblica dominical, não falta. Disse assim, ele me procurou assim, papai, quando eu crescer,
eu vou ser um pastor dessa obra. Glória a Deus. Ou seja, uma criança de 7 anos, né, com esse desejo, ou talvez com esse objetivo, glórias a Deus se Deus tivesse esse projeto Amém. na vida dele. Mas o que gerou esse sentimento? O que gera o sentimento de uma criança ou de um jovem buscar essa experiência é ver a alegria dos pastores em servir ao Senhor. Verdade. E nessa última hora nós temos percebido isso, né? Os pastores amando a obra, os seminários, os pastores sendo companheiros, e isso as crianças estão atentas a isso. Então, a palavra nos ensina uma coisa: sempre que havia uma geração fiel ao Senhor, a próxima geração era melhor do que eles. Sempre que havia uma geração que não era fiel ao Senhor, era algo muito difícil que acontecia. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nessa última hora há um grupo de servos muito fiéis a Deus. Para Jesus. Fiéis à doutrina, nós temos percebido, né, no presbitério, né, no conselho, a união, Sim. as profecias que o Senhor tem dado. Os seminários lotados. Os seminários com muitos alunos ali, né, o povo do Senhor reunido. Então eu tenho a plena certeza de uma coisa: virá uma geração melhor que essa Louvado ainda. seja o nome do E Senhor. o nome do Senhor vai sendo edificado. A vida, né, do jovem vai sendo edificada e, contudo, o nome do Senhor glorificado. Aleluias, glória a Deus. Amém. Queridos pastores, muito obrigado pela vinda dos amados. Deus abençoe, a paz do Senhor, pastor Emerson e pastor Fernando. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos então chegando a mais um final de um episódio, mais um episódio do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Olha, se você gostou, tem gostado, né, de passar esses momentos conosco, gostaria que você compartilhasse esse conteúdo, que você desse o seu like se você estiver no YouTube, né? Pode até comentar, seu comentário é muito importante para nós. E olha, semanalmente nós temos um novo episódio desse programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Forte abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.